Mudança de domicílio eleitoral de Rosângela Moro pode ser interpretada como infidelidade, avaliam juristas. Uau! 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 Não precisa ser um jurista para entender isso. Pode ser um mero estudante de direito como eu, que está claro aqui no que diz a Constituição, no artigo 14, parágrafo 3º. Eu trouxe aqui, inclusive, um artigo de consultores jurídicos do Migalhas, do Conju, mostrando também para vocês que esses elementos são elementos, assim como a infidelidade partidária gera a perda do mandato, que não pertence ao parlamentar, pertence ao partido, você também tem ali a infidelidade domiciliar, que também gera a perda do mandato e entrega do mandato para o partido. E aí vem aqui a matéria publicada na coluna do Globo, assinada aqui pela Luísa Mazzulli, traz: advogados eleitorais ouvidos pelo Globo afirmam que não há previsão para o caso na legislação, o que tornaria sua cassação pouco provável. Na verdade, tem sim. Tá bem claro isso. Tanto que olha só quem entendeu claramente como é que tá aqui. O Carlos Sérgio de Carvalho, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. O especialista traça um paralelo com a nacionalidade. Por quê? Caso um deputado renuncie à condição de brasileiro, automaticamente perde seu mandato. Por quê, Carlito, que automaticamente ele perde seu mandato? Porque uma das condições para elegibilidade é a nacionalidade brasileira. E aí vocês conseguem perceber, por exemplo, que às vezes o indivíduo tem um diploma de direito, né, e tem uma carteirinha da OAB, nem sempre quer dizer que ele entende o que diz a lei, né, interpreta hermeneuticamente o que está escrito na legislação. Porque tá bem claro aqui, inclusive o próprio especialista aqui, o Carlos Sérgio de Carvalho, desenha, tá aqui, ó. Se ele abre mão da cidadania brasileira, ele perde o mandato. Em sua concepção, o Estado deveria funcionar da mesma maneira. Ou seja, se o parlamentar do Paraná, se o parlamentar do Paraná não poder, se o parlamentar é do Paraná, perdão, não pode representar o Estado de São Paulo. E ainda traz outro ponto aqui importante que eu quero trazer para vocês que tá aqui, ó. Quer ver? Rosângela Moro tem direito de transferir seu domicílio por ter vínculos no Paraná, mas o impasse é o exercício da representatividade político-parlamentar. Ao se desvincular do estado em que ela se elegeu, está ferindo uma questão fundamental, que é o quê, Carlito? Uma questão que a lei, viu, advogados e especialistas, juristas, legisladores eleitorais que não entendem a legislação eleitoral, está ferindo uma das condições que é o domicílio eleitoral na circunscrição que ela irá representar. Pode parecer complexo só para quem não consegue entender o que é A mais B ou o que é B mais C, sinceramente, porque tá desenhado aqui na cara como é que funciona a lei, certo? E aí tá aqui, ó. Carvalho diz ainda que o caso é passivo de cassação. O que a advogada Carla Marina Nicole discorda. Segundo a jurista, que também é membro da Abradep, não há vedação legal que impeça a transferência e por isso não há justificativa para a perda do mandato. Bom, se não há impedimento legal, por que a lei diz que para que a pessoa seja considerada elegível, ela tem de estar circunscrita no domicílio eleitoral que ela quer concorrer? Me explica aí, doutora Carla. Qual que é a lógica disso? Ela poderia me explicar? Porque aparentemente a senhora está dizendo que a lei não serve para nada. É isso que a senhora está dizendo. Ah, mas isso não quer dizer que a pessoa não possa ocupar outro cargo? Então, está tão claro aqui na lei isso, que até o artigo 56, que eu quero mostrar para vocês aqui da Constituição, estabelece que parlamentares não perdem o seu mandato, por exemplo, quando vão para outra circunscrição trabalhar sem transferir o título, tá? Deixa eu só mostrar para você aqui o que diz o artigo 56 aqui, sobre, por exemplo, parlamentares que vão virar secretário de segurança em uma capital do Estado brasileiro. Tá aqui, ó. Não perderá o mandato. Tá tudo desenhado, doutora Carla. É meio estranho como é que alguém da Academia Brasileira de Letra, que é jurista ou operador do direito, de letra não, né, de direito eleitoral e político, e não consegue interpretar a nossa Carta Magna, a Constituição. Carlito, você tá sendo arrogante? Não, eu tô sendo realista porque tá escrito. Assim como a série da Globo lá, né, vale o escrito, a lei é a mesma coisa, não vale o que eu acho, é o que tá escrito. Por isso que na academia a gente tem uma matéria chamada hermenêutica jurídica, para você interpretar a lei e não fazer com que a lei seja acolhida da maneira que você acha que a lei deveria ser
escolhida. E tá aqui, ó. Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 1º, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal e de território de prefeitura de capital ou chefe em missão diplomática. O que isto quer dizer, Carlito? Que se eu, Carlito Neto, por exemplo, for eleito deputado federal para ocupar um cargo em Brasília e for convidado para ser secretário de políticas públicas, por exemplo, aqui na Bahia, não vou dizer nem Aracaju, que é o meu estado, Sergipe, né? E for convidado para ser secretário de políticas públicas de Alagoas, da capital de Alagoas, melhor dizendo, de Maceió, de Salvador, de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu não vou perder o meu mandato, eu vou ser licenciado do meu mandato. Mas se eu for convidado, por exemplo, para ser secretário de comunicação de Itabuna, que é a minha cidade natal, lá no sul da Bahia, eu perco o mandato. Porque aqui diz que eu não perco o mandato, os indivíduos são investidos em cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal, ou seja, secretaria nos estados também, né? Do Distrito Federal, de território, de prefeitura, de capital. Se não for uma capital, perdão, se não for uma capital, eu posso ser cassado, eu posso ter o meu mandato cassado.